importância da reputação para uma marca pessoal. E eu já quero entrar aqui falando dessa questão da reputação. Eu tenho visto muitos comentários, claro, principalmente em Instagrams que falam sobre autoconhecimento, sobre positividade, sobre desenvolvimento humano. Eu quero deixar claro aqui que essa questão de reputação dentro do contexto de marca pessoal, ela é diferente quando você vai trabalhar o aspecto de reputação dentro do contexto de crítica, de condenação ou de julgamento, né? Condenação não, mas julgamento. E vocês vão ver que isso realmente faz sentido dentro da história de José e que foi por causa da reputação de José, que aqui eu já quero deixar um ponto, que foi a reputação de José que o colocou no lugar e na posição que Deus tinha reservado para ele, que já foi revelado isso para ele lá quando ele teve aquele sonho. Claro que aqui eu não vou ficar lendo os versículos, até porque eu tenho que procurar ser bem resumida, mas vem novidades por aí, gente. Eu já quero falar para vocês que eu estou preparando um super material. Quero até já dizer que essas lives, elas vão ficar gravadas por tempo limitado, elas vão ficar no ar por tempo limitado, porque eu vou usar esse conteúdo para minha mentoria, que eu vou disponibilizar para vocês. Aí sim, eu vou fazer a gestão de marca pessoal dentro do contexto da perspectiva do Reino de Deus. Vamos fazer o trabalho dessa mentoria dentro da perspectiva que eu tenho entendido e que Deus tem trazido a sabedoria para mim sobre o que é branding cristão e qual o objetivo de Deus em nos posicionar, em nos colocar como alguém evidente, como alguém em relevância, tá? Aqui no meio social, em todos os aspectos, independente da posição, independente da sua profissão. É desejo de Deus nos colocar em lugares altos, isso é bíblico. É desejo de Deus que nós venhamos brilhar, mas não da maneira como o mundo tem procurado brilhar. Quero deixar aqui também para você que você deve saber já que você não precisa fazer artimanhas para que a sua luz venha brilhar, porque é mais importante você entender que você é uma luz, porque a luz do mundo está em você, do que simplesmente sair correndo, buscando fazendo N coisas para chamar a atenção das pessoas, ok? Então, vamos aqui entrar para a vida de José. Gente, eu falo rápido, tá? Desculpa. Mas eu falo rápido que é para o tempo não comer muito o período da live. Mas olha só, a história de José está em Hebreus 11, 22 e Gênesis 30, 50. Tô falando isso para quem quiser conhecer mais sobre a história de José, já que eu não vou falar aqui toda a história de José. Eu só peguei os pontos que são mais importantes. Então está de Gênesis 30 até Gênesis 50, está a história dele, tá? Então, qual é o ponto aqui que eu coloquei? De escravo a líder nacional. Quem conhece a história de José sabe por que eu estou dizendo isso. Então, vamos ler Hebreus 11, 22, que é um dos poucos versículos que eu leio quando começo a live. Hebreus 11, 22 diz assim, a respeito da reputação de José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Por que ele está dizendo isso? Aqui nós entendemos pela história de José que ele foi considerado um herói da fé, não por tudo aquilo que aconteceu com a vida dele. Era um homem íntegro, justo, mas aqui, como a galeria está falando sobre os heróis da fé, aqui prova a fé de José. Porque mais uma vez aqui, como nós temos visto no decorrer dos personagens, muitas vezes, e isso também está bem claro em Hebreus,
Muitas vezes aquilo que Deus tem para minha vida e para sua vida, algumas coisas elas vão se manifestar, outras vão se manifestar nas gerações futuras. Então, aquilo que nós estamos construindo tem que ser o patamar, o alicerce para que os nossos filhos, a nossa geração, alcance lugares muito maiores. Esse sempre tem que ser o nosso objetivo dentro do reino de Deus, ok? Então, aqui nós podemos ver que pela fé, José, ele creu que Deus cumpriria a promessa de Deus na vida dele, que aquilo que o seu pai já tinha falado isso para ele, acho que a gente vê em Gênesis, acho que 38, se eu não tô, não, 38 não. Aí eu não lembro, acho que é 38 mesmo. Eu acho que é 38, eu não lembro, porque eu não anotei essas coisas aqui, tá? Isso é só um comentário. Mas vamos lá. O versículo-chave para a história de José está em Gênesis 41, 38. Quero que você anote aí, porque esse versículo é que vai fazer sentido. Bom dia. Esse versículo é que vai fazer sentido dentro daquilo que eu quero conduzir vocês para entender a importância da reputação para uma marca pessoal. Que diz assim, Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aí agora eu vou fazer um resuminho da história de José, para que vocês possam entender por que Faraó chegou a essa conclusão. E essa é a mesma conclusão que o meu cliente, o seu cliente, ou o mercado, ou as oportunidades que estiverem diante de você, as pessoas digam isso sobre você. José, pela história dele, nós sabemos que, apesar de todas aquelas dificuldades que ele passou, posso até dizer assim, tudo aquilo que foi armado e arquitetado para impedir os planos de Deus na vida dele, ele permaneceu justo, íntegro e fiel. Então, isso já é as características da marca pessoal de José. Integridade, fidelidade e... cadê onde é que eu coloquei aqui? Fidelidade e integridade, ok? Então, o que aconteceu? Por que Faraó chegou a essa conclusão? Agora vamos falar com relação à reputação de José. Que ele era justo, fiel e íntegro. Então, a integridade foi uma característica marcante da marca pessoal de José. E isso foi o que foi percebido, né? Qual foi a percepção para chegar a essa conclusão? Que aí eu anotei aqui, isso está escrito em Gênesis 39, 2, Gênesis 39, 21 e Gênesis 41, 38. O que é isso, Cris? Olha só. Esses três pontos aqui da palavra de Deus que está falando a respeito da vida de José, mostrava um atributo, nós já sabemos o que é um atributo, mostrou para o mundo e para aquelas pessoas onde José servia, de que ele era um homem íntegro e fiel. Mas aqui tem um detalhe que eu vou ler agora. Em Gênesis 39, 21 diz assim, 39, 2, desculpa. Quando o momento em que Potifar o convocou para administrar sua casa. Se você for ver a história, Potifar, ele chegou a essa conclusão por um motivo. Porque ele viu que Deus era com ele e que Deus o fazia prosperar. É claro que nós sabemos que ele era um homem, que ele era diligente, ele era zeloso. E isso é muito importante porque, assim, independente da fé, foi até um post que eu fiz semana passada, que eu coloquei assim: do mesmo jeito que a fé sem obras é morta, isso também vale para a sua marca pessoal. Ou seja,
Não é suficiente você crer nas promessas de Deus para a sua vida, mas se você não fizer aquilo que você sabe que precisa fazer para que você seja ou se torne, chegue naquela posição ou naquele lugar. Nesse caso aqui de José, por exemplo, ele sabia pelo sonho que ele tinha tido de que ele iria governar, ele ia ser uma autoridade sobre a sua casa e sobre os seus irmãos. Mas aqui eu já quero deixar um ponto que é bem interessante para nós que somos cristãos, que independente de saber onde Deus vai nos levar, é importante nós, como José, andar na presença de Deus, tá? No caso, aqui como era a velha aliança, era percebido que Deus era com ele. E hoje no mundo, o mundo ele irá perceber que Deus é conosco pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos diferentes e opiniões muitas vezes. Então, o que é que aconteceu aqui? José, vamos agora trazer para a nossa realidade, ele foi promovido porque Potifar viu que Deus era com ele. Só que esse fato de ver que Deus era com ele tinha todo um porquê, tá? Que isso eu já expliquei. Em Gênesis 39, 21, foi quando o carcereiro lhe confiou a liderança do cárcere. Foi a mesma coisa. Quando você lê esse versículo, fala exatamente a mesma coisa, porque viu que Deus era com ele e o fazia prosperar. Em Gênesis 41, 38, que aí é o final, quando José assume a posição dele, foi quando Faraó lhe confiou o governo. O que nós podemos chegar a essa conclusão aqui? Que não foi as competências, apenas a competência de José, não foi apenas o zelo, não foi apenas a fé de José. Foi um conjunto, tá? Foi um conjunto de atributos da marca pessoal de José, certo? Da integridade, da fé, da confiança que ele gerava para com as pessoas, o zelo, tudo isso. Lembra que atributos é exatamente esse conjunto de comportamentos, de ações e de atitudes que está relacionado à sua marca pessoal. Então, José ele já vinha construindo uma história de zelo e de fidelidade. Nós podemos ver isso nessas duas etapas da vida dele. Na primeira, quando ele foi convocado para administrar a casa de Potifar, ele era zeloso. No segundo momento da sua vida, quando ele foi convocado para administrar o cárcere, e no final foi quando Faraó entregou a posição para ele. Nós podemos ver, quando nós analisamos, nós podemos enxergar, quando nós avaliamos a marca pessoal de José, e eu quero que você observe isso quando você estiver estudando, é que a liderança é algo que precisa fazer parte da sua, como um atributo da sua marca pessoal. Porque nós fomos chamados para administrar, como nosso pai é um administrador. Nós fomos chamados para liderar pessoas, e lembrando que liderar é diferente de governar, tá? Para liderar pessoas. Cris, por que você está falando isso? Porque se nós vamos ser alguém influente, não tem como você ser influente sem você ser um líder. Nós podemos ver esse exemplo quando não somente na vida de José, mas também na vida de Abraão, na vida de Jacó também, que eu falei que ele tinha sido um líder e eu expliquei por quê. Tá? Então, aqui na vida de José também não foi diferente. Então, o mais importante aqui que eu quero trazer dentro dessa live, dentro desse estudo da marca pessoal de José, é a importância da reputação. A reputação, ela é algo que você não pode controlar o que os outros dizem de você. Isso é um fato.
mas você pode gerenciar, é aí que entra a marca pessoal, você pode gerenciar aquilo que os outros vão dizer sobre você. Eu quero que você anote isso. Reputação dentro do contexto de marca pessoal não é sobre apenas o que os outros dizem de você, mas o que você, tá, pode direcionar, né, para que os outros percebam de você. Porque a gestão acontece exatamente isso. E na história de José, eu até coloquei aqui, ele é um exemplo muito claro de um gestor da sua própria marca pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós conhecemos a história de José, nós realmente podemos enxergar tudo o que aconteceu na história dele. Mas eu quero colocar aqui um ponto que eu acho que isso já está claro, que gestão de marca pessoal não é apenas a gestão do seu negócio, nem a gestão das suas redes sociais. A gestão da sua marca pessoal é a gestão do seu você. E quando nós falamos, bom dia, e quando nós falamos a respeito do seu você, isso consequentemente está relacionado também com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira, tudo que está relacionado a você. E aqui em José nós podemos ver a espiritualidade dele, que é um fator muito forte, claro, por conta da proximidade dele de Deus, e também desse ponto que é muito importante, que hoje é chamado inteligência emocional. Então, é percebido isso, essa inteligência emocional de José. E vindo agora para o nosso contexto natural, muitas vezes você vai ser contratado por uma empresa, tá? Exatamente por esse atributo de inteligência emocional. Porque nós sabemos que no mercado, isso já é um fato, os profissionais estão sendo demitidos não por suas competências, mas pelas suas, como é que eu posso dizer? Eles não têm sido demitidos pelas suas competências, mas pelos seus comportamentos. Deixa eu dizer de novo aqui. Nós sabemos, pelos resultados e pelas pesquisas, que os profissionais estão sendo demitidos não por suas competências, mas sim por causa de seus comportamentos. Então, se uma pessoa ela não gerencia esses fatos, né, relacionado à pessoa dela, o fato dela ser um excelente gerente para uma empresa, se esse fator não for tão importante quanto o envolvimento e a própria aceitação, posso dizer assim, da sua equipe, para não trazer resultados que a empresa precisa, ele será demitido. Entendeu? Então, é por isso que gerenciar a sua marca pessoal é importante, porque você tem que estar olhando o tempo inteiro todos os aspectos. Por que, Cris, que isso é necessário? Porque só você sabe quem você é, o que você precisa fazer para se desenvolver, para chegar no lugar, na meta ou no objetivo que você deseja, entendeu? Não é o outro, é você. É você que faz essa gestão. Então, é você que vai ter que fazer os ajustes, melhorar até mesmo o seu comportamento, o seu jeito de ser. Porque quando nós falamos sobre marca pessoal, também está muito relacionado a crescimento, tá? A crescimento e a evolução pessoal. Não tem como você fazer essa gestão da sua marca pessoal se você também não focar no seu crescimento e no seu desenvolvimento, porque você precisa se tornar alguém cada vez melhor. Sabe aquela frase que diz assim: eu não estou onde eu quero estar, mas eu também não estou aonde eu estava. Então você sempre tem que ter, bom dia, você sempre tem que ter essa lógica para você ter uma métrica, né, ter um acompanhamento de como você está se desenvolvendo a sua marca pessoal. E aí, gente, para finalizar, eu quero só colocar uns pontos aqui
que eu já falei, né, que você é responsável por sua reputação. E uma coisa que eu coloquei aqui, que olha só, reputação de marca pessoal não é sobre ser perfeito e sem falhas. Não é isso. Às vezes as pessoas me perguntam isso. Bom dia, Kelly. Reputação de marca pessoal não é sobre ser perfeito, até porque como seres humanos, nós não conseguimos ser perfeito. Até uma máquina não consegue ser perfeita, porque ela falha também. Então, se uma máquina falha, quem dirá nós, tá? Então, reputação de marca pessoal, que está atrelado com gestão, não é sobre ser perfeito, mas sobre você gerenciar, que foi o que eu expliquei, certo? Esse gerenciar está relacionado à sua autenticidade, ou seja, mostrando tanto as suas qualidades como os seus defeitos. Até porque as pessoas não vão acreditar quando você enviar uma mensagem para o mercado de que você é o perfeito, de que você é a pessoa, uau, não tem ninguém melhor do que eu. Isso não existe. Vai ter sempre alguém melhor do que você. Eu até já falei sobre isso. E vai ter sempre gente menor do que você. E aí, se você souber fazer esse gerenciamento para o teu próprio benefício, as pessoas que estão acima de você, você aprende. As pessoas que estão abaixo de você, você ensina. Então, dependendo de onde você quer chegar, se você quer ser um líder, as pessoas que estão abaixo de você, tá? Com relação a conhecimento e tal, você vai puxar essas pessoas para que elas aprendam. Então, você vai ser referência. E as pessoas que estão acima de você, você vai ter essa pessoa como uma referência para que você seja esticado, venha crescer mais e mais, tenha um parâmetro. E isso pode até ser o teu concorrente, tá? Então, essa questão da reputação de marca pessoal, de reputação de marca pessoal, é isso que eu quero que fique claro para você, tá bom? Sempre em busca do seu aperfeiçoamento para que você se torne alguém melhor. Aí você pode me perguntar, Cris, como que eu faço para que eu saiba o que as pessoas estão falando de mim, né? Qual é a percepção que elas estão tendo de mim e como eu faço para gerenciar isso? Dentro da consultoria que eu faço, existe um diagnóstico que é o chamado Brand You 360. Você pode fazer esse diagnóstico, que é o Brand You 360, independente de você fazer uma consultoria comigo. Ele é à parte. Quem tiver interesse de saber o que é esse diagnóstico Brand You 360, qual é o valor, o que está inserido nisso, pode me chamar no particular que eu explico, tá? Então, esse diagnóstico do Brand You 360, ele serve exatamente para que você possa receber, tá? Colher essas informações do mercado, das pessoas, tá? De 3 níveis de pessoas que nós nos relacionamos. Os amigos, os familiares e os profissionais que estão relacionados ao nosso negócio e à nossa carreira, tá? Dependendo do meio que você está inserido. Então, nós coletamos essas informações e você recebe um relatório, você também vai responder esse teste, tá? E aí, depois nós vamos comparar para ver se a mensagem que você está transmitindo está coerente com aquilo que os outros estão percebendo de você. Então, esse é um diagnóstico que eu recomendo para você, se você já entendeu que precisa fazer a gestão da sua marca pessoal. Não tem como você fazer a gestão da sua marca pessoal sem você entender o que é reputação, sem você entender da sua importância com relação a essa gestão da reputação, ou seja, daquilo que de como os outros estão percebendo você, tá? E também de você saber como que você vai trabalhar para fazer esses ajustes. E a única forma de você fazer esses ajustes é exatamente através de você ouvindo externamente aquilo que está sendo falado, tá?
Então, aqui no caso de José, por exemplo, já foi comprovado de que ele era um homem íntegro, justo. É tanto que no final da história dele, já que nós já estamos fechando, Faraó também chegou a essa conclusão. Faraó também chegou a essa conclusão. Porque é muito interessante o que eu observei na vida de José, que eu quero que você também observe. Apesar de tudo que aconteceu na vida de José, tudo cooperou para que ele estivesse capacitado e habilitado para ocupar aquela posição. Se você lembrar, José, eu até falei, ele era um gestor, ele era um administrador, ele era um líder, tá? Então, tudo isso, ainda que ele não fosse, foi desenvolvido na sua jornada. Então, quando nós cremos que Deus é conosco e que Deus, ele está cooperando, como a própria palavra de Deus diz, que ele está cooperando para que tudo se cumpra, para que tudo venha nos favorecer, tenha convicção de que quando chegar o seu momento, tá? Quando chegar o seu momento e você tiver sido fiel como foi José, não vacilando, não desistindo. Por isso que a Bíblia fala que Deus ele não se agrada dos que retrocedem. Porque muitas vezes nós vamos precisar passar por esse processo para ocupar a posição que nós precisamos. E se José tivesse sido um revoltado da vida pelo que aconteceu logo no começo da sua história, ele não tinha chegado onde chegou. Se José tivesse se revoltado, porque no momento em que ele foi fiel, ele, em vez dele ter sido reconhecido a sua fidelidade ao homem que ele servia, no caso Potifar, José, ele foi fiel a Deus, ele não foi fiel a Potifar. Mas apesar dele também ter sido fiel a Potifar, quando ele disse que ele não se deitaria com a sua esposa, porque ele honrava a confiança que Potifar tinha sobre ele, mas ele foi fiel também aos seus valores e aos seus princípios. Então, isso poderia trazer revolta para ele, porque o que aconteceu com ele? Ele foi parar na prisão. Só que até parar na prisão, como Deus era com ele, tudo isso, olha, e você imagina uma situação numa prisão, são pessoas com caráter suspeitos, eu posso dizer assim, tá? Mas mesmo assim, o próprio líder do cárcere enxergou nele alguém capaz para substituí-lo. Posso até colocar assim, tá? Para substituí-lo, porque ele enxergava sabedoria. Ele enxergava em José que José era alguém diferente. E é isso que o mercado, é isso que os outros têm que perceber em nós. Então não é sobre o que nós fazemos, não é somente sobre a nossa competência, mas principalmente sobre valores, sobre princípios. Porque é isso que vai conectar as pessoas com você e que vai trazer a segurança, tá? A segurança que o teu cliente precisa para dizer, ok, eu vou comprar de você. Foi isso que aconteceu com Faraó. No momento em que José, ele interpretou os sonhos de Faraó, e ele não somente interpretou, mas ele também trouxe a revelação e a solução para aquele problema. E então foi essa conclusão que Faraó chegou. Por isso que ele disse, e haveria homem que não fosse você capaz de ocupar essa posição, de fazer isso por nós. Então, já fechando aqui, que é um ponto muito importante sobre marca pessoal, gente, quando você entende sobre gestão, está muito mais relacionado aos outros do que a você. Porque, assim, essa gestão, ela é interna, como eu falei na live anterior, tá? Que dentro e fora o autoconhecimento, mas também o conhecimento do mercado. Mas você precisa entender que essa gestão de marca pessoal não é sobre você, mas sobre o que você vai fazer e o que você vai realizar em favor dos outros, através do conhecimento que você tem,
da habilidade que você tem. É isso que vai fazer com que o mercado ou você ocupe uma posição na empresa que você trabalha. Faz sentido para você? Então, assim, não foi a beleza de José, não foi nenhum dos atributos. Foi a sabedoria que estava sobre a vida de José. E existe sabedoria sobre mim, sobre você, por quê? Porque Deus é conosco. É por isso que é importante você fazer uma análise dos seus atributos, porque são seus atributos, né, os atributos da sua marca pessoal, é que vão diferenciar você do teu concorrente, das pessoas que fazem a mesma coisa que você. Até pela forma de falar ou pela visão diferente de mercado que você tem, isso já vai fazer uma diferença, e essa diferença é que vai te conectar com o teu cliente, e ele vai dizer sim. E então o que acontece? Quando o cliente chega até você, ele não quer, ele já chegou convencido. Ele já chegou convencido. Porque aí você não precisa mais do marketing pessoal, você não precisa mais das estratégias, porque tudo isso já foi feito e o teu cliente já chegou até você. Foi o caso aí de Faraó. O que precisa? O que ele precisa? O que o teu cliente precisa para fechar com você? Ele vai precisar de confiança. É só isso que ele precisa. Ele precisa estar convencido de que você é a solução para o problema dele, que foi o que aconteceu com Faraó. Por isso que eu coloquei que esse é o versículo chave, tá certo? Então, por isso que autenticidade é algo que é muito importante dentro do contexto de marca pessoal, porque você vai trabalhar a sua reputação, tá? Essa gestão da sua reputação dentro dessa autenticidade que você está revelando para o mundo sobre os seus atributos, sobre quem você é e o que você tem de valor, tá? E o que você tem de valor como profissional, como capacidade, como competência. Então, é isso que vai atrair o cliente até você. E para fechar o negócio, é a confiança que ele vai ter em você, na pessoa. É por isso que marca pessoal é muito mais importante, que esse foi o raciocínio de Tom Peters quando ele chegou à conclusão sobre a importância de marca pessoal. Ontem eu até publiquei no meus stories uma frase que diz assim, que aí tem a ver com o que eu tô falando. Se as pessoas gostarem de você, elas te escutarão. Mas se elas confiarem em você, elas farão negócios com você. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho visto eu fico só observando. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho visto muita gente fazendo milhões de esforços para tentar chamar a atenção da tua audiência. Mas se não é só a gestão da sua marca pessoal, não é só chamar a atenção. Ontem até o Lucas fez uma brincadeira, quem deve ter visto lá nos meus stories, eu acho que ainda tá lá, você pode até ver. Ele fez uma brincadeira, eu até falei assim, cara, vocês fazem de tudo para chamar atenção, né? Mas bem interessante, vai lá e olha e responde. Mas não é o fato só de você chamar atenção. Se você chamar a atenção do teu cliente, mas o teu cliente não enxergar valor no teu conteúdo, se ele não enxergar valor no teu conteúdo, atrelado com a entrega que você se propõe, já era. É por isso que a maioria das pessoas, quando me procuram, a frustração dela está em ter o conhecimento, mas não ter a resposta com o mercado com o conhecimento que ela tem. E aí é por isso que precisa ser feito toda essa análise para chegar à conclusão, para se fazer o alinhamento que precisa ser feito para que haja coerência. Lembra dos 3 Cs da marca pessoal? Clareza, coerência e consistência. Clareza, coerência e consistência. É isso que é importante para uma marca pessoal, tá bom? Então, gente, agora para fechar, eu vou colocar aqui só para vocês que uma frase que eu escrevi aqui, que vocês vão concordar comigo. Só é digno do poder aquele que é dentro da perspectiva do branding cristão, tá? E até do não cristão também. Só é digno do poder aquele que é íntegro e fiel e não negocia princípios e valores para conquistá-lo.
É isso que Deus nos ensina através da vida de José. Então, não negocie os seus valores simplesmente para chamar atenção. Você não precisa pisar em ninguém. Aí os valores aqui tem várias coisas que a gente pode falar, tá? Que eu não vou me aprofundar nisso. Então, anote isso, tá? Só é digno do poder aquele que é íntegro e fiel e não negocia os seus valores. E José, ele foi fiel, ele não negociou os valores dele para ocupar o poder. Diferente de Jacó, vocês lembram de Jacó? Diferente de Jacó, Jacó fez de tudo para que a bênção chegasse até ele. Só que mal ele sabia que a bênção já estava sobre ele. A mesma coisa sobre nós hoje, os nascidos de novo. A bênção já está sobre nós. E nós não precisamos usar de valores que não são aceitos por Deus para ocupar lugares e posições. Você tem que permanecer fiel aos valores que Deus que já estão dentro de você, aos valores do reino. É isso que vai te colocar na posição que Deus te chamou. Foi isso que colocou José na posição de governador. E o desejo de Deus, como eu falei no começo da live, o desejo de Deus é que você seja alguém influente. É desejo de Deus que você seja uma marca pessoal relevante no mercado. É desejo de vez que a sua voz, a sua mensagem, ela seja ouvida. Mas esse ouvir e esse ser relevante, ele precisa estar coerente com os valores e os princípios de Deus, para que não apenas os homens vejam isso, a sua integridade, tá? Porque isso está muito relacionado à integridade, mas principalmente, que foi o que eu anotei aqui, o seu eu espiritual, o seu eu em Cristo, se manifeste aqui na terra. E foi isso que aconteceu na vida de José, e é isso que Deus deseja que aconteça na minha vida e na sua vida. O seu eu eterno, tá? O seu eu dentro da perspectiva de Deus, de como Deus enxerga você, seja confirmado aqui na terra, ok? Eu vou colocar aqui, para a gente finalizar, 3 perguntinhas, que eu sempre gosto de fazer essas perguntinhas, né? Não perguntinhas, eu vou deixar aqui 3 pontos para vocês analisarem. Se você crê na promessa de Deus, não é necessário... Se você crê na promessa de Deus para a sua vida, não é necessário autopromoção. Você já foi escolhido, promovido e autorizado pelo próprio Deus para deixar sua marca e cumprir o seu propósito. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Promova-se intencionalmente. A sua promoção, a promoção da sua marca pessoal, ela tem que ser de maneira intencional, contribuindo com Deus para o crescimento da graça, da sabedoria e do conhecimento, da mesma forma como Jesus nos ensinou. A própria Bíblia diz em Lucas 2,52 que Jesus, o Filho de Deus, ele crescia em graça, sabedoria e conhecimento. Então, da mesma forma, eu e você, nós precisamos crescer em graça, em sabedoria e em conhecimento. Então, em graça, eu creio que está muito relacionado ao espiritual, sabe? A capacidade para realizar algo. Isso é graça. Graça também tem a ver com o favor de Deus que nós vimos na vida de José. Sabedoria. Sabedoria é aquilo que você adquire por causa da sua ligação, né? Da sua conexão com Deus e também do conhecimento que você tem. E o terceiro é a graça, sabedoria e conhecimento. Jesus, mesmo sendo ele filho de Deus, ele precisou, né? Foi necessário ele adquirir o conhecimento das escrituras. Então, eu quero deixar esse tripé para você, como gestão da sua marca pessoal, para que você seja alguém forte e relevante. Crescer em graça, em sabedoria e em conhecimento. E conhecimento você adquire através dos seus estudos,
através da sua capacitação. Isso está relacionado a crescimento, ok? E principalmente crescimento diante de Deus, ok? Da sua nova natureza. Beleza, gente? Então, quero agradecer a presença de vocês. Tem muita coisa, como eu falo sobre, como eu sempre tenho falado, se vocês vissem aqui, é muita coisa que eu escrevo. E aí depois eu tenho que orar para fazer um resumo, por isso que às vezes eu falo muito rápido, para trazer um resumo aqui dos pontos importantes e daquilo que eu preciso resumir para trazer. Então, com relação à vida de José, nós aprendemos sobre reputação. E eu quero já deixar aqui um spoiler para dizer para vocês que em breve, como eu falei, nós teremos a mentoria fundamentada nos heróis da fé, analisando os atributos. Aí eu vou me aprofundar muito mais. Eu sei que vai ser um tempo glorioso, onde realmente, como aconteceu com José, você vai ser responsável para crescer e se tornar apto para ocupar a posição que Deus tem para você. Não esquecendo que nós já, diferente da velha aliança, tá? Você pode ver aqui na velha aliança que toda vez que Deus ele buscava alguém, tinha um atributo de justo. Lembra de Noé? E era justo. Sempre o ser justo é muito importante para Deus. Só que nós já fomos justificados em Cristo. E o que nós precisamos fazer? Ficar semelhantes à natureza de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo como cristão. Esse é o nosso objetivo em trabalhar a gestão da sua marca pessoal como cristão. Ok, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Bom dia, Dailton. Que Deus abençoe vocês. Compartilhem essa live. Lembrando que ela vai ficar salva por pouco tempo. Eu vou começar a tirar já, porque isso vai ser o conteúdo para a mentoria que eu vou fazer futuramente. Então, compartilhem, estude, tá? Porque isso tem muito mais a ver com o estudo. E qualquer dúvida, entre em contato comigo sobre o Brand You 360, tá? Então, se você tem interesse de saber qual a reputação, como os outros estão enxergando você, para você começar a fazer essa gestão da percepção da sua marca pessoal, é necessário você fazer esse diagnóstico Brand You 360. Me chama no direct, tá? Fala comigo. Se você estiver no grupo, pode me chamar no particular, que eu te explico mais uma vez sobre os valores e como que isso funciona e os benefícios para sua marca pessoal, tá bom, gente? Então, um beijo, Deus abençoe, amém, obrigada, Dailton. Um beijo, fiquem com Deus e um finalzinho de semana abençoado e até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem, às 9h30. Tchau, tchau.